Me parece que quando a gente começa a pensar nisso, a pensar em previsões, né? Em previsões talvez irrealistas de futuro, o meu corpo quer acompanhar isso, não é? Parece que o meu corpo fica querendo acompanhar. Por exemplo, vamos lá, eu quero bater determinadas metas. E aí o meu corpo vai se preparar para isso. Opa, deixa eu te ajudar a fazer isso. Só que imagina só isso em uma situação de pensamentos ruins, disfuncionais, né? E justamente isso que você me trouxe. O corpo vai se preparar para essa situação de perigo ou de agitação, né? De perigo eminente e tudo. Só que eu vou estar parado. Eu vou estar parado e talvez eu não vou adiante nisso. Aí é por isso que realmente o meu coração começa a acelerar. Meu coração começa a acelerar, palpitar, né? E eu começo a ter determinadas hiperventilações em relação a isso. Isso, exatamente. Principalmente quando você percebe que você não vai conseguir dar de conta, que você pode ser demitido no caso do emprego, que, por exemplo, tua namorada pode simplesmente deixar você, que tua esposa pode deixar você. Então, a ansiedade ela vai influir no teu corpo, porque tu tá diante de uma situação que te ameaça. Que me ameaça. E durante a ameaça, o meu corpo vai fazer o que for possível para fugir daquilo. É, porque é uma interpretação de que aquilo que você não vai conseguir dar de conta daquilo. Agora, Márcio, me fala, é uma interpretação racional ou irracional? Porque, por enquanto, tá só aqui, né? Por enquanto, tá só aqui do meu pensamento. Geralmente é irracional. No caso do Geralmente é bem transtorno de ansiedade, irracional, né? Exato. E aí a pessoa só vai conseguir perceber isso no momento que ela começa a terapia e ela vai começando a perceber. Porque o que é que acontece? Você está falando nisso, Itamberg, e isso me lembra o seguinte. No transtorno de ansiedade, nós não valorizamos as nossas forças, nós reduzimos as nossas forças e nós ampliamos, nós aumentamos, maximizamos o medo, a situação lá que está. Nós transformamos aquilo que nós temos da ansiedade em algo muito maior do que ele é. A gente acredita que não é capaz de dar de conta de uma coisa que antes talvez a gente fosse capaz de fazê-lo. Então, é um limite que a pessoa chega. Mas aí, geralmente, na terapia, contigo, junto com outros profissionais da área de psicologia, a pessoa ela vai percebendo, sim, que ela é capaz de lidar com aquela situação. Então, ela já não vai mais reduzir, minimizar os recursos que ela tem. Ela vai observar aquilo que ela tem capacidade de fazer. Então, geralmente são pessoas, se você for observar, são pessoas que têm imensos recursos, são pessoas que têm imensas capacidades. Mas que não conseguem perceber isso porque estão no estado ansioso que está tomando de conta, ela não consegue pensar direito. É interessante isso. Chuva de pensamentos, né, Márcio? Isso. Uma chuva imensa de pensamentos, né? Exatamente. Principalmente se a gente pegar o transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa ela está praticamente o tempo todo, quase o tempo todo, né? Pensando no que pode dar errado, mas e se isso não der certo, né? E aí, e se ele passa a fazer parte da vida dela? E se meu filho saiu e ele sofreu um acidente? E se meu esposo não voltar? E se minha esposa estiver me traindo? Esse se ele vai tomando parte do tempo da vida da pessoa. Por isso que a questão do transtorno de ansiedade, Itamberg, ele tem a ver com isso, com essa intensidade. Imagina o seguinte, você fica ansioso porque você vai ao dentista. Mas depois que você foi no dentista, aquela ansiedade ela passou. Ela é uma ansiedade adaptativa, ela é uma ansiedade saudável. Né? O problema do transtorno é que tu passa a maior parte do teu tempo gastando tempo com aquilo, com aqueles pensamentos, com aquelas sensações no corpo. Por isso que ela é desadaptativa, porque ela interfere no trabalho, ela interfere na vida social, nas relações. Márcio, se você percebe, é algo que vem se arrastando há muito tempo. Somente agora nós estamos tendo a determinados serviços de saúde mental. Agora imagina só, Márcio, perceber isso agora, em pleno século XXI, os prejuízos que já foram tomados em relação a isso. Né? Porque é o seguinte, vamos lá, quando as coisas estão desreguladas, eu vou procurar a calma onde está mais fácil. Né? Então eu não tenho acesso ao serviço de saúde mental, eu não tenho acesso talvez à qualidade de vida. Quais são os meios mais acessíveis que eu vou ter para regular essa ansiedade? Poxa, então tem um barzinho na esquina. Então não é à toa
que o alcoolismo e a drogadição estão cada vez mais em alta, né? Poxa, imagina só, eu trabalhar a semana inteira, né? Durante, vamos lá, de segunda, às vezes até o sábado, não atingir determinadas metas. E aí entra uma questão muito interessante, é a questão da dopamina, que a gente pode discutir isso depois. As dopaminas baixam, a tristeza vem, a desregulação do humor. E onde é que eu vou procurar isso? Eu vou procurar isso na bebida, eu vou procurar isso na drogadição, porque é onde eu encontro as dopaminas mais acessíveis, né? Então, você percebe, Márcio, que uma ansiedade desregulada, ela pode, de repente, causar problemas sérios e futuros, não é? Sem falar que a gente também tem esse processo na infância também, e que é outra questão que a gente pode discutir, não é? Mas você percebe como essa ansiedade, que até certo tempo a ansiedade era só uma coisa de, não, você está ansioso por alguma coisa que você vai fazer. Você percebe que essa ansiedade não tratada, não regulada, ela pode causar realmente imensos prejuízos, né? Sim, de fato. E aí você tocou no ponto da questão da regulação da emoção e da desregulação, tá? Se você percebe que você está sentindo uma ansiedade e que essa ansiedade ela está impedindo você de fazer as coisas do dia a dia, de ter tua vida normal, aí sim está na hora de você procurar o profissional de saúde mental. Com a pandemia isso ficou mais evidente. Puxa, nem se fala. As pessoas com a pandemia elas tiveram que lidar com a ameaça invisível de certa forma, porque era um vírus que estava ali, muitas pessoas começaram a morrer, então outras ficavam entubadas, tinham recuperação, aquela coisa toda. Então a questão da ansiedade ela ficou muito evidente, principalmente os transtornos de ansiedade, a partir justamente desses últimos 2, 3 anos que nós estivemos com a questão da pandemia. Até então, muitas pessoas quando se falavam de ansiedade, de depressão, sempre vinham com aquela história, mas isso é frescura, isso é mimimi, essas coisas todas. Teve até aquele cantor, Wesley Safadão, né? Que ele teve um transtorno de ansiedade por causa de estresse, carga de trabalho muito grande, de shows, essas coisas todas. E ainda existem pessoas que ainda veem dessa forma. Por exemplo, você vai olhar uns comentários numa rede social, como o Instagram, enfim, você vai ver pessoas lá que estão criticando. Mas ele não é um profissional que trabalha de domingo a domingo, como eu, né? Um peão, aquela coisa toda. Então as pessoas às vezes elas não entendem que o transtorno de ansiedade é uma coisa concreta, que ela atrapalha a vida da real, gente. Atrapalha qualquer vida, não tem classe social, né, Márcio? Exatamente. E está comigo, é fisiológico, está comigo, é genético, é um traço genético, isso. Não tem como a gente fugir disso. Porém o transtorno ele faz isso, ele desregula, como você bem citou aí. O que acontece quando nós estamos com uma emoção desregulada, tá? Nós vamos tentar regular ela de alguma forma. É igual a torneira lá que eu estou tentando fechar de toda forma, mas ela continua pingando, mas eu vou tentar fechar ela. Até que eu chame alguém para resolver o problema. Sim. Quando a gente está desregulado, a gente vai querer buscar o quê? Algo que nos acalme, algo que alivie aquela ansiedade. Se eu estou ansioso, se eu estou com o meu corpo sentindo o coração bater forte, se eu estou transpirando, se eu estou com tontura, com falta de ar, eu tenho a sensação que vou morrer, no caso de um transtorno de pânico, eu vou querer algo que me ajude a tirar aquilo de mim. Não é nem tanto que as pessoas pensem em aliviar aquilo. E eu oriento muitas pessoas o seguinte: você não vai acabar com a ansiedade. O objetivo da gente aqui é você reduzir. Então, o que é que vai acontecer? Você fala no caso, por exemplo, a pessoa ela vai lá buscar no álcool. O álcool é uma droga depressora. Então, quando você toma, ela vai dar uma acalmada em você, né, naquele momento. Então, o que é que acontece? Ela, de repente, pode ter uma reação dela ficar rindo, dela ficar mais sorridente, dela ficar mais aberta. Então, ela vai sentir que ela está relaxando. O que é que vai acontecer? Ela vai tender a reforçar esse tipo de comportamento. Então, quando ela estiver desregulada, ela vai querer estar buscando na bebida aquele consolo, aquela calma, aquela tranquilidade que ela não teve. E aí é onde mora o perigo. Porque tanto o álcool como as drogas, ele vai ter esse tipo de reação, mas ele vai estar te causando dependência, tá? Sim. Então, sim, porque assim, imagina só, se na maior parte do tempo eu estiver ansioso, e como é que fica? Então eu vou sempre tomar uma dose, você ter que tomar um trago para regular aquilo? Isso. Tem pessoas que quando estão com uma intensidade de ansiedade muito alta, e aqui eu não estou necessariamente dizendo que é um transtorno, né? Tem pessoas que comem demais.
E aí é aquela história, a tua emoção está desregulada. Então vou comer minhas emoções, literalmente. E aí um nutricionista pode explicar isso, mas o que é que acontece? Tudo que envolve a comida, ela envolve prazer. Quando você vai se reunir com alguns amigos para um churrasco, você está comendo, mas é um momento em que tu está sentindo prazer, em que tu está se socializando. Né? Então, o que é que acontece? Uma comida, uma festa, um batizado, um casamento, um aniversário, tudo tem comida. Então, algumas pessoas, quando elas estão desreguladas emocionalmente, elas tendem a comer demais, por quê? Quando você come, aí ativa a questão dos neurotransmissores como dopamina, como serotonina que você prazer, citou. né? Isso. E aí o que é que acontece? Toda vez que tu estiver ali ansioso com alguma coisa, tu vai querer buscar aliviar aquilo de alguma forma. E aí tu vai acabar, infelizmente, desregulando-se mais ainda, buscando, de repente, ali na comida. E isso vale para várias coisas. Agora, falando de regulação, tá? já que você tocou nessa questão da desregulação. Né? Regular como é que a gente equilibra isso, né? Como é que a gente deixa isso de uma forma mais adaptativa, onde eu posso ir Saudável, levando o meu dia a dia, né? Isso.